até o capítulo 20. Mateus 7, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Mateus 7, amém, queridos? Os falsos profetas. Eu sei que o inferno levanta contra mim quando eu prego esta mensagem, principalmente esta mensagem. Uma mensagem de advertência a toda a igreja do corpo de Cristo. E quando pregamos, não abre visão só da igreja local, mas de outras denominações também. E o diabo nos odeia quando pregamos a verdade. Nada prevalece contra a verdade. Nada fica oculto diante da verdade. Jesus trouxe luz no meio de trevas por causa da verdade. A verdade tem que prevalecer em nossas vidas. Custe o que custar. Erro que tivermos, temos que ser verdadeiros e pregar a verdade para as pessoas. No versículo 15, Jesus de Nazaré não foi qualquer profeta, embora que todos ali, 42 autores cheios do Espírito Santo pregaram, mas aqui foi próprio Jesus que disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu quero que você repete comigo, por favor. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Terceira vez. Diga amém. O versículo 21 em diante. Agora, quem entra no reino dos céus? O próprio Jesus falando agora. Nem todo que estão me dizendo, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, quer dizer, diante de todos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Diga aleluia. Abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Do versículo 5 ao versículo 8. Mateus capítulo 10, do verso 5 ao 8. Eu gostaria que você mantesse a Bíblia aberta. Amém, queridos? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Olha o que diz o versículo 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. De graça recebeste, e de graça dai. As palmas para o Senhor, queridos.
Senhor, aqui está a sua palavra, me ajuda a discerni-la, porque ninguém prega se não for pelo Espírito Santo. E nesta manhã me coloco como teu servo, fiel a ti e obediente à sua palavra. E o que sua palavra mandar falar, vou dizer, bata em quem bater e doe em quem doer, Pai. A tua palavra não volta vazia, mas ela prospera para onde for enviada. E nesta manhã, no nome de Jesus, eu quero te engrandecer o seu nome, adorar o seu nome e magnificar o seu nome, Pai. E que vidas saiam transformadas pelo poder da sua palavra. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Uma das características do falso profeta é não cumprir a palavra. Todos nós temos defeitos? Temos. Quem prega tem defeito? Tem. Às vezes meu defeito é até maior do que o seu. Mas uma coisa que nós temos que ter, mais do que todo mundo, temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio da ciência. A Bíblia nos fala sobre o falso profeta e sobre o verdadeiro profeta. E Jesus disse, você conhece pelos frutos da pessoa. A palavra do Senhor nos diz que um dos grandes erros do falso profeta é que ele é mercenário. Ele se preocupa com finança, mas não preocupa com o que a igreja precisa. Coloca o reino, primeiramente o verdadeiro profeta, o reino em primeiro lugar e as demais coisas em segundo lugar. A Bíblia nos mostra e nos revela que quando Jesus faz grandes sinais e prodígios e maravilhas, ele fala, olha, o que vocês fizerem isso, façam de graça, sem cobrar de ninguém. Uma das coisas mais erradas que eu acho no nosso meio, no meio evangélico, é as pessoas colocarem preço para pregar o evangelho. Eu nunca tive o dom para pregar o evangelho, nunca tive dom de sinais e maravilhas, nunca tive dom nenhum quando eu comecei na obra. Eu só lembro de uma madrugada que eu acordei todo trêmulo e recebi a unção do Espírito Santo. E depois disso falei, Senhor, vai me ensinando a sua palavra, porque eu não conheço ela, embora que eu leia todos os dias, mas eu quero aprender a sua palavra. E o Espírito do Senhor me ensinou a palavra e tem me ensinado a palavra todos os dias. Diga aleluia. Mas uma coisa você vai penetrando dentro da palavra, é que nós não podemos nos tornar profissionais da palavra. A palavra tem que estar em nós porque nós a amamos. Davi disse assim, Senhor, não retira a tua palavra de mim para eu não pecar contra ti. Senhor, esta palavra possa andar dentro de mim, está dizendo, porque se essa palavra afastar de mim, eu vou pecar contra ti, eu vou pecar contra o meu próximo. Então ele disse, Senhor, não retire esta palavra dentro de mim. E em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus falou assim, vocês têm que curar os enfermos, você tem que limpar os leprosos, você tem que ressuscitar os mortos, você tem que expulsar demônios, de graças vocês receberam e de graças vocês devem dar. Diga aleluia. A Bíblia diz em Atos Apóstolo 13, não precisa de abrir, no livro de Atos Apóstolo 13, que o apóstolo, se não me falha a memória, o apóstolo, vê se é o apóstolo Paulo ou Pedro, tem hora que eu confundo os dois, mas eu acho que é o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, aliás, quando ele lança uma palavra de maldição e fica cego, Simão Barjonas. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, abra comigo, rapidamente. Atos dos Apóstolos 13, olha o que diz a palavra do Senhor. Ali foi uma palavra que o apóstolo lançou de maldição para um falso profeta. E por que a causa pegou no falso profeta, ele ficou cego? Porque tinha direito legal de ficar cego por brincar com a palavra de Deus. A Bíblia nos diz, sim, a igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, aí Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaé, que foram cuidados com Herodes, Tetrarca e Saulo. Pode passar, irmã. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Versículo 3. Então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Versículo 5. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como cooperador. Versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta,
chamado Barjesos, pode seguir, irmã, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, pode seguir, irmã, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Versículo 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Versículo 11, e aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Até aí, diga aleluia. Aqui está a comparação do verdadeiro profeta e do falso profeta. A palavra de Paulo, Saulo ou Paulo, tanto faz, lançou contra Simão Barjonas, sobre Barjesos. E a palavra pegou o Elimas, o encantador de encantamentos, e ali a palavra pegou contra ele e ficou cego. Literalmente no mesmo instante, no Novo Testamento, você vê que uma palavra de maldição do verdadeiro profeta pegou no falso profeta, porque tinha, fala para o irmão, porque tinha causa. Irmãos, eu sei que o homem de Deus tem que sair da sua boca só ou água doce ou água amarga, não pode sair mais ou menos, diga aleluia. Mas a palavra do homem de Deus, quando ela pega com causa, ela pega. Sem causa, pode até voltar para quem lançou, mas com causa ela pega. E aqui está o Novo Testamento, um homem de Deus chamado Paulo, lançou a palavra sobre o falso profeta, e a palavra encravou sobre o falso profeta, no mesmo instante ficou cego. Para você ver o poder que tem quando estamos na obediência a Deus, o que pode acontecer? Jesus certa feita passou por uma figueira. Ah, Jesus só abençoava, pastor. Ah, é? Ele passou por uma certa figueira, olhou para a figueira e não achou fruto dela. Só que a Bíblia fala que não era tempo de dar figo. Mas se eu passar por uma figueira, não é tempo de dar figo, eu abençoo ela para lá e vou embora, sim ou não? Jesus falou assim: porque eu pedi, não deu fruto, eu te amaldiçoo, e secou até a raiz. O que significa isso para nós? Que mesmo que não é o tempo de colher algum fruto da nossa vida, mas se Jesus falou, Ele cumpre em nossas vidas o que Ele quer fazer. As palmas para Ele. E aquela árvore secou. Ela tinha obrigação de dar fruto quando Jesus falou assim: tem que nascer fruto de ti. E quando não nasce, Jesus amaldiçoa: nunca mais nascerá fruto de ti, e seca-te até a raiz. E no mesmo instante secou até a raiz, a Bíblia diz. Profeta verdadeiro, o homem de Deus, o próprio Deus Jesus, agora está lançando uma palavra contra aquela figueira, e ela está secando até a raiz. Diga aleluia, porque tinha causa. Nós temos que entender essas coisas. Nós temos que entender que nós estamos cercados no mundo inteiro de falsos profetas, e que os verdadeiros são considerados como falsos hoje, e os falsos considerados como verdadeiros. É este o problema. Este é o problema, que os falsos, muitos falsos são considerados como os bons, e os realmente bons de Deus são considerados como falsos. E é uma guerra, nós estamos vendo uma guerra contra líderes. Isso não é bom para o Brasil. Isso não é bom para qualquer lugar. Não é bom guerra entre líderes espirituais. Olha, nós temos que pregar o evangelho, procurar ganhar almas, esquecer o nosso próximo. Diga aleluia. Ganhar as almas e parar de preocupar com o ministério dos outros. Diga glória a Deus. As palmas para o Senhor. Diga glória. A maioria dos falsos profetas na época do Novo Testamento queriam saber de Paulo como fazia para expulsar demônios e ganhar dinheiro. E Paulo lançava a palavra dura de maldição: que caia a mão do Senhor sobre ti. Você acha que o reino de Deus é alcançado por dinheiro? Vocês acham que o reino de Deus é alcançado por dinheiro ou por preocupar com almas que são salvas ou não?
Satanás, nesses últimos dias, tem colocado na mente das pessoas que elas não precisam mais congregar em uma igreja. Mentira. Todos nós precisamos do templo do Senhor para congregar. Esse negócio de virtual não vale para o reino de Deus. Escute, valeu quando ninguém podia sair de casa. Diga, prisioneiros. Todo mundo ficou prisioneiro em casa. E a doença podia pegar dentro de casa, fora de casa, dentro do hospital, em qualquer lugar. Podia pegar, mas fizeram nós de prisioneiros, aí está o preço hoje da consequência. Tudo subiu, é lógico, a indústria parou um ano, nenhuma indústria fabrica mais nada, quando volta a produzir, sobe tudo lá para cima, sim ou não? Qualquer imbecil entende isso. Quanto mais nós somos inteligentes, diga glória. E aí nós entendemos o que sobre isso? Porque Jesus disse, você vai conhecer o falso profeta pelo fruto. Quando o camarada é muito ligado em você, em dinheiro, você bota o pé atrás com ele. Neste ministério aqui, pode ser até ser que trazemos alguém para pregar ou louvar aqui em cima de outro ministério. Mas sem preço, sem valor. Ó pastor, eu vou que Deus tocar no seu coração para dar uma oferta, amém, nós fazemos. Mas pastor, eu vou lá se for 50 mil, viu? Pastor, eu vou lá se for 10 mil, fora gasolina, fora o avião, fora a minha equipe que tem mais de 20. Não, deixa só a equipe de 20, vem só você. Não, eu só ando com a equipe. Não trazemos mais. Infelizmente, irmão, não podemos trazê-los, porque eu estou compactuando com eles. Mas pastor, o camarada gastou em produção, essa conversa do pessoal aí fora, eles gastaram com produção, demoraram a formar a voz. Irmão, eu nem voz tenho e louvo para Deus com todo o meu coração. Nunca fiz curso de aula, para os técnicos aí, nunca fiz curso de aula, só apenas o violão de criança que alguém me ensinou a tocar. Ensinou assim, arranhar, né? Que hoje eu não toco, eu arranho, mas arranho, para a glória de Deus, amém? Mas tocamos por amor a Deus e louvamos por amor a Deus, não com técnica, não precisa, é lógico, quanto mais você conhecer uma coisa é importante, mas não confiar na técnica, mas confiar em Deus que te chamou e ungiu a sua garganta para louvar e pregar para Ele. As palmas para o Senhor, aleluia! Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça vocês recebem e de graças vocês têm que dar. É Jesus que disse. Não existe preço no ministério. Já tive em lugares que eu nunca pedi aonde eu fui ofertas. Não tenho pedido oferta a ninguém. Ó irmão, cubra minha despesa aí do combustível, que é lógico, o avião, que a gente vai e volta tranquilamente, um hotel também, para mim dormir decente pelo menos, né? Mas dormir no meio do mofo, que eu tenho alergia, acabo nem pregando no outro dia, né irmão? É difícil, né? Então assim, já fui em lugares que nem o café me deram para voltar, mas eu falei, amém, é eles com Deus. Eu não fui por causa do dinheiro, eu fui para ganhar as almas que estavam ali. Deus me enviou ali para que as curas, sinais e prodígios e maravilhas acontecessem. E aconteceu para a glória de Deus. Mas me pergunta se eu pedi uma oferta de R$1, não pedi. Mas você vê que tanta gente que não tem nem consciência que nem R$1 para tomar o café dão. Você vê que por isso que o ministério são amaldiçoados, porque não prospera, porque quanto mais nós fazemos por amor, mais Deus nos retribui por amor. As palmas para o Senhor. Voltando para o texto então, o que o Senhor nos ensina é que o verdadeiro profeta não tem preço na vida dele. Diz um ditado popular aí, irmãos, que o homem tem um preço. Eu quero dizer que o nosso preço já foi pago na cruz do Calvário, que o sangue de Jesus o Nazareno já foi derramado por nossas vidas. As palmas para o Senhor. Onde nós estávamos antes do texto de Mateus? Me lembra aí, quantos lembram aí? Hã? Eu acho que era Lucas, não era? Não era Lucas 10, não? Mateus 7,15, mas nós vamos para Lucas, capítulo 10. Está testando vocês, se você é tão bom de cabeça aí, firmes, amém? Então é que a gente esquece mesmo ainda. Olha, Mateus 10, no versículo 1 fala o seguinte: a missão dos 70 discípulos.
E depois disso designou o Senhor Jesus ainda outros 70 e mandou adiante da sua face de 2 em 2, um grupinho de 35 de um lado, desse do outro, de 2 em 2, 70 total. E todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, o campo é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide-vos, e eis que eu vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Até aí. Cordeiros no meio dos. Então, o lobo já tinha naquela época e ainda tem hoje. Diga aleluia. Eu tive um sonho profético há milhares de anos atrás. Vamos dizer milhares, que eu ainda era novo, né? Diga glória. Muitos anos atrás, não sei se foi 15 ou 20 anos atrás, não sei nem se eu estava na obra ainda, só para você ter uma ideia. Muitos anos atrás, eu tive um sonho profético. Eu não esqueço porque foi profético, você nunca esquece o sonho profético, é impressionante isso, né? Qualquer coisinha de barriga cheia você esquece, mas profético, você nunca esquece ele. Eu estava num caminho estreito, um caminho assim, nesses clubes tem essas pedrinhas quadradas que você vai seguindo, bloquetes grandes assim, e eu andava no meio daqueles bloquetes, andando no meio de um lugar aberto, depois vinham umas matas bonitas, depois vinha um campo bonito, à direita e à esquerda, e no meio dessa caminhada havia ovelhas da cor branca de um lado e ovelhas da cor negra de outro lado. E eu passava pulando no meio delas, para não tocar nelas. No meio das brancas e as pretas queriam misturar ali, estavam de um lado e do outro, mas fazia isso aqui o movimento, e eu passava pulando, e no meio do pular que eu passava, eu via cobras e serpentes, e escorpiões. Via cobra e escorpiões, então eu pulava ali, passando pelas ovelhas, no meio de cobra e escorpiões também, para não me ferir. E aí eu cheguei num lugar, tinha aquele megafone. Quantos conhecem megafone? Como é que é o megafone, irmã? Um negócio grande assim, tipo uma concha, e tinha tipo lugar para eu anunciar no sonho. E quando eu cheguei naquele lugar, aquele megafone assim, eu tinha que subir um barranco assim, e ali eu ouvi a voz do Senhor para mim, que dizia: anunciai para os lobos a minha palavra. Anunciai para os lobos a minha palavra. Falei: então, Senhor, então eu não sou lobo, né? Eu sou teu servo, porque eu sou cordeiro, então, porque o Senhor falou que eu tinha que anunciar para os lobos, então graças a Deus que eu não sou lobo, graças a Deus por isso. E ali eu anunciei, e eram 3 megafones que tinham. O Senhor estava me direcionando em 3 partes, talvez do mundo, não sei, ou cidades ou estados, que eu tinha que anunciar o Evangelho. E ali, quando eu apertei e falei algo ali, acordei assustado, e lembro até hoje desse sonho perfeitamente, desde o princípio até o final. E tinha uma pessoa que estava comigo, e ao mesmo tempo eu estava no carro, depois já estava andando, pulando a pé sobre esses lugares, e passando no meio dessas ovelhas boas e más. No sonho representa o bom e o mal, né? Luz e trevas, representa o sol do dia e a escuridão da noite. E ali eu passava no meio daquilo, e o Senhor falou assim: anunciai aos lobos. Quase todos os lugares que eu já preguei, nunca mais preguei novamente. Por quê? Por que você acha, irmã? Tem exceção, ô pastor, vem aqui a segunda vez, tem uma exceçãozinha, mas de 100 igrejas que eu já fui, só 2 ou uma falou assim: volta de novo, pastor. As demais, nunca mais tive convite delas. Por quê? Por quê? Teve uma determinada igreja que eu preguei na Bahia, um tempo atrás, anos atrás, e Deus me usou para pregar tão duro que até os meus ouvidos doeu, você acredita? Até os meus 2 ouvidos, falei: Jesus de Nazaré, o negócio foi forte até para mim aqui, Jesus, uai, o que é isso? E quando eu assustei, as palavras saíram dos meus lábios, eu preguei duro naquele lugar, e Deus operou sinais,
maravilhas e prodígios. Pessoas cuspiram fogo para fora. Sangue para fora. Fogo não, sangue para fora. Aí já é dragão, né? Sangue para fora, cuspiram enfermidades para fora, tumor para fora, sangue para fora. E Deus fez sinais e maravilhas com poucas pessoas, mas fez naquele lugar. Muito bem, achando que os pastores aprovou o trabalho. Quando eu termino o trabalho e venho embora, a pessoa que me convidou falou: pastor, os caras assaram o senhor no fogo, hein? Colocaram o senhor no espeto e acabaram com o senhor aqui na cidade. Eu falei: irmã, bem-aventurados que sofrem provas e perseguições por causa do Evangelho. Eu não fui por minha causa, fui por causa do Evangelho. Se ele está levantando. E sabe quantos reais eu recebi? 0. Fui embora sem, só pagaram minha despesa de avião, só, e 0 de dinheiro, problema nenhum. Vim embora, já tem meu ministério que me honra aqui, tem meu salário aqui, então acabou. Não esquenta a cabeça com nada, diga aleluia. Passados 6 meses, este ministério que levantou, os 2 pastores foram envergonhados e a igreja fechou. 6 meses. Não desejei o mal para eles, só apresentei eles para Deus. Falei assim: eu sou lobo, é ele, Senhor, é um dos 2, porque não pode ter 2 lobos aqui, ó. Então só mostro se eu fui o lobo ou se são eles. A igreja dos 2 acabou, estão desfacelados hoje. Escute bem, irmão, a obra do Senhor, ela é real. E tem muitos lobos aí fora de outros ministérios. Vou apontar o dedo para ti, cabra, que eu não tenho medo não, viu? Você que gosta de trabalhar contra as ovelhas dos outros, e trabalhar fazendo a cabeça das ovelhas dos outros, quero dizer uma coisa para você: a ovelha é sensível. Qualquer palavra sua, inventada, ou qualquer coisa que você faça para tirar a pessoa da igreja, você vai prestar conta a Deus, não a mim. Eu nunca trabalhei para tirar ovelhas de igreja de outros lugares, nunca. Nem congresso não gosto de fazer para crente. O meu congresso, quando faz aqui, é para os não crentes virem e converterem ao Senhor. As palmas para o Senhor. Agora, a ovelha vai se quer também, mas a ovelha às vezes é frágil, né? Não tem o conhecimento bíblico, acaba se envolvendo e sendo levada por falsos profetas. Todos que trabalham para tirar pessoas de outra igreja são falsos profetas. Marca no espírito. Homem de Deus não precisa de correr atrás disso, irmão. A unção atrai pessoas para a sua casa. Eu falei, não adianta luzes coloridas, não adianta pintar a igreja de verde, amarelo, cor de abóbora. Não, é a unção que atrai vidas aqui para dentro. É a unção do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é a unção em nós que move as pessoas para a casa do Senhor, que o Senhor libera para nós. Diga glória. Amém? Tirando essa situação aí que nós enfrentamos dessa enfermidade, porque muita gente acostumou a ficar em casa. Esse que é o problema, irmão. Eu vou tomar ceia em casa, pastor. Hoje é dia de ceia, vou tomar em casa, vou acompanhar debaixo do cobertor, pastor. Daqui a pouco pega um infarto. Por quê? Porque não está movimentando, fica só deitado lá. É ou não é, irmão? Estou mentindo? Sabia que a época mais perigosa para infarto é agora, né? Junho e julho, porque é época fria. Eu vou ficar debaixo da coberta, não vou na igreja não, vou ficar deitado, sentado. É a hora mais perigosa que tem, viu? Meu tio a semana agora esquentou o coração dele. Eu falei, fica aí deitado, jantando com barriga desse tamanho, deitado, tu vai ver o que vai dar para ti. Já tem um problema já? Eu falei, meu filho, levanta e anda. Movimenta. Eu estou falando para todo mundo isso aí, viu? Movimenta, não fica sentadinho, deitadinho não, com meia no pé, você vai ver o que dá. Não estou lançando maldição não, só estou avisando, cuidado. Levanta e anda. Está frio, agasalhe e vem. Bota uma touca na cabeça ou na nuca, no ouvido, nos olhos, mas vem, diga glória. Amém? As palmas para Jesus de Nazaré. Mas o que chama atenção aqui é cordeiros no meio dos lobos. Irmão, se eu soubesse antes de entrar nesta jornada o que eu ia passar, eu não tinha entrado. Mas Deus é tão bom comigo que não falou nada, só deixou eu entrar, para depois me provar. E não adianta voltar atrás, se voltar atrás é pior. Porque o Senhor não tem prazer na alma covarde. O que recua, Deus não se agrada dele, a Bíblia diz. Mas quando Ele me chamou, eu fui pela fé, e quando eu entrei pela fé, falei, meu Deus, está tanto inimigo assim? E até dentro da igreja levantava contra mim, era fora, era líderes espirituais, era padre, era pastor,
diabo a quatro levantava. Meu Deus do céu, o que é isso? Igreja é isso? Uma palavra mal colocada sua virava um inferno na vida de pessoas que vinham levantando contra você. Uma palavra mal colocada, porque o líder erra na palavra também, tá? Muitos políticos falaram assim na época, lá no passado, que os aposentados tinham que ir para o inferno, né? E perdeu a eleição por causa dessa palavra. Os aposentados têm que ir para o inferno, né? Aposentados não merecem nada não. Perdeu a eleição por causa disso. Então todos nós erramos. João Figueiredo, uma vez nervoso, general do Exército Brasileiro, que eu admirava muito, ele virou e falou assim um dia: eu estou gostando mais dos meus cavalos do que de gente. Acabou, meu irmão, falou isso aí, o povo tudo escandalizou com ele. Falou assim: meus cavalos são mansos, eu monto nele, não tem problema, mas o ser humano é difícil demais de mexer com ele. Sim, ele falou, uma infelicidade, soltou aqui na mídia, acabou, né? E aí, quer dizer, eu quero dizer que todos nós erramos. Fala para o irmão assim: erramos. O dia que uma pessoa que está sentada aqui me acusou de uma pregação errada minha, um dia você pode errar diante de todos, porque Deus permite, porque nós não somos Deus. Não somos. Nós somos filhos dele, e os filhos falham, os filhos erram. Mas a nossa grandeza é reconhecer e pedir perdão. Amém? As palmas para Jesus. Eu peço perdão, muitas palavras que eu já falei aqui em cima. Racha fora. Mas na hora já tinha falado: Senhor, me perdoa. Falei igual João Batista, mas já saiu. E tem hora que Deus operava até mais quando eu falava isso. Impressionante, mas não pode se falar, porque ovelhas são doces e qualquer coisinha se ofende. Eu já tenho maturidade na fé, mas elas não têm ainda. Aí o Senhor puxou minha orelha: elas não têm, meu filho, essa maturidade. Então é filhinho, né? Agora para crente velho, senta a borracha nele. Mais novo, não. Vem cá, filhinho do papai, vem cá, vamos conversar, vamos ajudar, vamos passar o azeite, o bálsamo, Mas crente velho, irmão, tem que ser na borracha. Borracha no sentido assim, da palavra para exortar, não é bater não, misericórdia, hein? Depois vamos processar daqui a pouco, tem que tomar cuidado. Hoje estamos no mimimi do Brasil, para falar nada, me ofendeu. Você viu a última agora, meu irmão? Você viu a última agora? Se você olhar para uma mulher e falar: poxa, essa aí pode ser minha bênção, dá processo. É assédio. Pode olhar para a irmã e dar uma piscada para ela. É assédio, não pode. Meu irmão, como é que o povo vai casar agora? Você não pode nem olhar. Se eu olhar para a irmã e falar assim: nossa, mulher bonita, dá processo hoje. Mas, meu Deus do céu, virou mimimi esse país sem vergonha esse? Não pode fazer nada mais, não pode cumprimentar ninguém, não pode apelidar ninguém mais. Não, aí foi bullying. É bullying, fala nas escolas, é bullying. Porque falou que eu sou 4 olhos, estou usando 2 óculos. Ou é bullying. Não pode falar mais nada. O que é isso, irmão? Que país é esse? Não está assim ou é mentira minha? Não pode nem olhar para ninguém e dar uma risadinha. Ah, não, levantou contra mim, ficou rindo de mim, tá rindo porque eu tenho essa cor, ou é minha roupa, vou processar. Virou uma palhaçada esse país, rapaz. Palhaçada, é ou não é, irmão? Palhaçada. Agora, o que está matando, o que está traficando, o que está fazendo coisa errada, é que devia cadeia, que não está tendo, né? Está tendo assim, entre aspas, está tendo, mas não está tendo. Daqui a pouco está solto. Mas o cara falar do outro, inafiançável, você falou contra o irmão, tudo bem, a lei de racismo pode ser que está errado, não pode falar, realmente está errado muitas coisas, mas tem coisa que fala até na brincadeira e já levam a sério o pé da letra. Então, que país é esse? Jesus está voltando, volta logo, Jesus, porque não tem jeito, né? Daqui a pouco você não pode nem pisar na porta de casa, já olhou para mim. Prisão. Diga aleluia. O que me chama a atenção agora, para nós encerrarmos, Jesus falou que os discípulos, os 70, voltaram com alegria. No versículo 17, Lucas 10, 17. Senhor, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Até os demônios estão sujeitando a nós, Jesus. E eles começaram a ficar empolgados porque os demônios sujeitavam a eles. Começaram a ficar alegres por causa disso. Jesus deu uma exortada neles. E disse assim: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Jesus falou no versículo 19: eis que eu estou dando poder, vos dou poder para pisar serpente, escorpiões, toda a força do maligno, do inimigo, nada vos fará dano algum.
Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. As palmas para ele. Não tem que pregar mais nada. É isso aí. Tem gente que sai da igreja porque não deu cargo para ele. Tem gente que sai da igreja porque não colocou ele para tocar uma bateria, para tocar uma guitarra. Eu vou embora que eu estou sendo inútil naquela igreja. Não sabe esperar o tempo de Deus para as coisas. Sabia que todos nós aqui estamos sendo testados por Deus? Quando você menos espera, a bênção acontece. Porque enquanto isso, Deus está testando o limite aonde vai a sua fé. Eu vou falar porque Deus está mandando falar isso nesta manhã. O Espírito Santo está me incomodando para falar. Tem muita gente, irmão, que a bandeja da vitória está tão perto dele ou dela, o anjo está assim para te entregar. Ó. Você está quase colocando a mão lá, mas fala uma besteira, o anjo se recolhe. Ah, Deus não existe não, que não aconteceu isso comigo, não vai dar certo não. Aí o Senhor fala, anjo, dá só uma piscada, anjo, sai daí. Eu achei que era a hora de entregar para ela ou para ele, mas eu estou vendo que não estão preparados para receber. Você acha que é só na sua vida? Fala para o irmão assim, na minha também. Todos nós aqui. Tem coisa que Deus tem o prazer de me dar, mas também Ele sabe, se der agora, eu desvio dele, porque não tem maturidade para receber agora. Não questione a Deus quando nada acontecer na tua vida, só glorifique a Ele, porque Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz para nós. Não questione a Deus nem um milímetro de quem Ele é, porque Ele é o Senhor dos exércitos. No meu caso, quando eu coloquei desculpe a expressão, essa praga desse aparelho no meu peito, quando eu coloquei, o diabo tentou me colocar contra Deus. Vai, rapaz, você é um cara tão saudável usando isso? Cadê o seu Deus agora que te cura? O diabo falou isso comigo. Jogou seta nos meus 2 ouvidos. E se eu não fosse um crente alicerçado no Senhor, eu falava, é meu, eu vou abandonar a igreja. Já estou meio pirado mesmo com isso. O cara fica meio pirado mesmo. Não sabia que hora que ia tomar choque, ia tomar uma pancada. Podia estar pregando aqui, cair aqui embaixo, tomando uma pancada. Minha mente estava assim, igual um parafuso. Falar comigo, tem que dar um conselho. Que conselho? Eu estava meio pirado, meu irmão, com isso. A minha oração foi, Senhor, se o Senhor permitiu, quem sou eu para te questionar? Lembrei de Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, faz o que o Senhor quiser. Mas a minha oração foi, Senhor, eu não nasci com isso e não quero morrer com isso no meu peito. Última oração que eu falei com o Senhor foi essa. Esqueci. Operei dia 1º de setembro de 2020, esqueci. Quando chegou em janeiro, eu tive um sonho profético. Tinha 2 médicos de Teoflotone, 2 irmãos cirurgiões na área cardíaca, ou médico do coração, os 2, e uma mão branca passava por eles, e arrancava no meu coração uma cruz dentro do meu coração. Aí acordei empolgado, Jesus me curou. Espera aí, você vai ver o glória a Deus é agora. Eu empolgado, estou curado, Deus me mostrou. Olha como o diabo faz com a gente, irmão. Aí quando foi janeiro, foi fevereiro, eu fui no meu médico que me operou. Rogério, você pode até ter sonhado, mas isso aí é para o resto da sua vida. Você sabe que o cara tomar um banho de água lá é da Antártica? Aquele lugar bem congelado, dá um banho. Eu fiquei assim olhando para ele, doutor, mas eu sonhei. Ele falou, pois é, mas você sonhou. Mas a verdade é outra, você tem que usar o resto da vida esse aparelho do seu peito.
Sabe que eu saí assim do consultório? Foi Deus ou não que me revelou? E aqui ficou um parafuso na minha cabeça. Foi Deus ou não que me mostrou? Aí uma irmã da igreja falou: pastor, é o aparelho que te salvou. Eu falei: conversa! Aparelho só dá choque, não salva. É o resto da vida. Não, pastor, isso aí é o milagre, que o aparelho, se eu não tivesse, eu estava morto, né? Concordo. Mas não queria que ter colocado. Olha para você ver. Esqueci. E sempre orando ao Senhor, esqueci, comecei a ler a Bíblia. Falei: se tiver que tomar choque dormindo, eu vou tomar. Se tiver que estar tomando banho no banheiro, eu vou tomar. Se tiver no meio da igreja, eu vou tomar o choque. Não tem jeito, eu vou ter que conformar com o choque o resto da vida. Quando chegou o mês de dezembro, eu fiz um exame teoflotone e o outro ecocardiograma. Os meus exames tinham diminuído de 27 milímetros a grossura do meu coração para 16, septo, de 27 para 16. Sensação de desmaio, nenhuma mais. Eu tinha no começo. Falei: eu creio que aquele sonho eu fui curado, Jesus. Aí o médico que fez aqui em Teoflotone o eco falou assim: Rogério, eu não estou vendo problema em você não. Eu falei: não há primeiro milagre. Será? O senhor tem certeza aí, doutor? Tem, absoluta. O que tira o eco. Aí eu fiquei na cabeça, então vou fazer outro exame. Fui no outro especialista Teoflotone. Você vai ter que dobrar a dose do remédio, não pode caminhar mais. Eu falei: estou morto agora. Se eu tomar a dose do remédio que eu já tomo, dobrada, e não poder caminhar, eu posso já pedir: mãe, compra o caixão para mim e espera o dia. Estou morto. Se tirar a sua liberdade, você já morreu, meu irmão. Estou morto. Poder nem pregar, não pregar, mas você prega muito devagar. Eu falei: não, aí que eu morri mesmo, Jesus, porque eu não sei pregar devagar. Aí em dezembro eu falei: eu vou procurar um especialista. E veio Vitória e o Espírito Santo na minha cabeça, o Espírito Santo revelando. Liguei para Marinha, mãe da Giovana: ô irmã, dá uma olhadinha aí se tem um especialista, mas eu quero um bom, que já tem nome já, por favor, não olha. Não, eu vou olhar para você aqui. Aí tem um aqui que é formado já há um tempo e muito bom nessa área específica. Só nisso, formou só nisso, aritmologia. Aí eu vou nele. Ô doutor, tem jeito aí para dezembro? Não, a secretária: não, só final de janeiro e fevereiro. Falei: mas dá um jeitinho para o janeiro, não tem jeito. 17 de janeiro tem um jeitinho, então pode vir. Agendou. Eu falei assim: mas ele não vai furar não, é certinho, né? Não, aqui marcou, tá? Só se ele adoecer. Eu falei: não, deixa esse homem adoecer, não. Aí dia 17 eu fui. Quando chegou, ele olhou meus exames, o velho, o novo. Vamos tirar o aparelho? Quando ele falou: vou tirar, eu falei: já é agora, doutor? Eu falei: não, daqui quando acabar a bateria, daqui a 7, 8 anos. Mas eu já fiquei alegre, só de tirar, eu estou feliz. Mas 7, 8 anos ainda? Fiquei com aquele negócio na cabeça. Mas está bom, doutor, o senhor tem certeza absoluta do que eu estou te dizendo? E olhou dentro do meu olho: eu tenho certeza do que estou falando. Eu não poderia colocar isso aí. Colocaram, tudo bem que você precisava no começo, mas pelos exames você não precisa mais aí. Seu risco de morte não é 9%, é 2,9%, não precisa. Então vamos esperar passar os 7 anos, e aí o senhor vem aqui para me tirar. Se eu estiver vivo até lá, vou tirar. Falei: doutor, estou maravilhado, obrigado, e saí pulando de alegria. Falei: mãe, daqui a 7 anos não tem mais isso. Ô glória! Deus é fiel, o sonho que Ele me mostrou, escute essa. Falei: doutor, falar nisso, eu vim aqui para o senhor fazer a telemetria, a medição do meu marca-passo. Ele falou assim: rapaz, se tivesse me falado, tinha trazer, mas aqui não faz, só faz em Vitória, e eu não trouxe o aparelho. Ele falou: ô doutor, vim de longe só para fazer isso. Ele falou: espera aí, sexta-feira você vai na doutora Carla e faz o exame com ela. Aí tá bom, sexta-feira. Era segunda, dia 17. No dia 21, na sexta-feira, eu fui na doutora Carla. E quando a doutora Carla colocou uma borracha aqui, e um cabo, e liga lá e viu meu aparelho todo, 24 horas, meses e anos, vê tudo. Checou lá, falou assim: tem um cabo seu que está solto aqui. Falei: doutora, o que é isso? A senhora testou e acelerou aqui, a senhora diminuiu aqui, porque o aparelho mexe, né, vibra. Falei: o que está acontecendo? Não, tem um cabo que está fora. Falei: não é possível, Jesus. Já pensei, o milagre está começando a realizar agora. Mas ainda tem um cabo ainda, ele pode querer reconectar e acabou, né, para mim, né?
esperar 7 anos. Aí aconteceu, ela chamou outro doutor Eduardo. Vem cá, doutor Eduardo, me ajude aqui, companheiro. Você conhece mais do que eu, aquela negócio de humildade, né? Você conhece mais do que eu, dá uma checada para ver esse rapaz aqui. E ela olhava para mim e olhava para o aparelho, e o médico olhando para mim, olhando para o aparelho, falou assim: não é um que está desligado, não, são os dois. Quando falou 2, já pulei e falei: agora, ou ele vai reconectar para esperar 7 anos, ou vai tirar, né? Eu acho que vai tirar, não sei. E ele estava viajando. Quando ele chegou, estava viajando para o Nordeste, ela mandou o WhatsApp e a minha amostragem. Ela falou: espera aí, ou o exame de Vitória está errado, ou de Teoflotone está errado. Um dos 2 exames não pode estar dando diferença. Então tem alguém que fez errado. Eu acho que foi Teoflotone que fez errado. Eu falei: doutora, tem certeza? Vamos fazer outro exame então? E tiramos a dúvida. Quando fez o exame lá, deu o que deu o Teoflotone. Teoflotone estava certo. O de Vitória estava certo. Mas nesse intervalo, Deus operou um milagre. Vitória não errou, Teoflotone não errou. Nesse 11 milímetros, Deus fez um milagre. Diminuiu a espessura do músculo do meu coração. Diminuiu. Tá, isso aqui, fez isso aqui. A minha mão não fez. O remédio não fez. Foi o sonho que Deus mostrou ele tirando daqui. Aí quando ele mandou uma mensagem, falou assim: eu preciso te ver 4 de fevereiro. Vai fazer uma eternidade, né? Dia 21 para dia 4, era só 15 dias, parecia 1 ano, 2 anos. Eu falei: eu quero saber o resultado, o que vai dar. Ele falou assim: vem cá dia 4, preciso falar com você pessoalmente. Aí que eu fiquei mais nervoso: meu Deus, e agora? Tem que voltar de novo e tal. Aí eu fui e peguei Covid. Atrasou mais uma semana. Aí dia 11, cheguei lá. Quando eu olhei para os olhos dele: uai, como eu falei com você, nós vamos arrancar isso rápido agora. Você me dá o prazo de 35 dias, está tudo resolvido, vamos tirar. Porque eu preciso pegar uma catraquinha para tirar o cabo, porque o cabo saiu daqui, está aqui, mas para sair no meio das veias, precisa de uma catraquinha. Eu não vou te abrir 2 vezes, vou abrir uma vez, e se não precisar do equipamento, não vai usar, mas se precisar, já está na mão para tirar. Eu falei: tá bom, doutor, então, glória a Deus. Tal. E passou, e a Unimed de lá demorou mandar para cá, e aqui foi rápido, e lá demorou mais 15 dias, mandou para cá. Quando chegou, ele falou assim: eu posso operar dia 7/4. Eu falei assim: eis-me aqui. 7/4, fui caladinho, só pedindo oração para os irmãos, caladinho, fui assim: Jesus. Aí o meu nervoso na sala: doutor, isso aqui vai sair hoje, né? Ele falou assim: com certeza, hoje sai, ou do jeito do outro vai sair. Eu falei: doutor, ele é muito brincalhão. Eu falei: hoje vai sair. Eu confio nas mãos de Deus e que Deus tem colocado para fazer. Eu falei: eis-me aqui. Aí começou a falar algumas coisas, me deu anestesia, apaguei, entubou, eu entubei, fui entubado, apaguei, se tivesse morrido não via nada, oh, que maravilha, não enxergou nada. Então eu lembro quando eu voltei, tudo já colocado e costurado perfeitamente no lugar, e para a glória de Deus, estou aqui, para a glória de Deus, e o nome do Senhor é glorificado, e a peça soltou. Para você saber o que Deus mostra, é o que Ele mostra, né? O que não é o relatório do médico, mas do Senhor que falou. Porque Deus vê um projeto comigo ainda, porque se não fosse eu tinha morrido, irmãos. É um projeto de Deus. Eu acho que Deus ainda quer que eu faça alguma coisa para Ele aqui ainda. Senão eu tinha ido embora, como muitos foram embora. Preste atenção que eu vou dizer a você. A minha mãe ainda muito engraçadinha, minha mãe sabe como é que ela é, cheia de graça, né? Minha mãe falou: doutor, eu queria levar essa peça para mostrar lá para a igreja. Ou se eu doar para alguém, não posso doar. Uma vez usado o corpo dele, tem que ser dilacerado, destruído. Minha mãe: eu posso levar, doutor, lá para a igreja, para dar um testemunho? Aí o doutor falou assim: a senhora tem certeza que a senhora quer? Minha mãe falou: lógico, eu preciso testemunhar lá na igreja. Ele falou: dona, se esse aparelho pegar um foguinho perto dele, isso aqui explode um prédio inteiro. Aí minha mãe mudou de cor: não, doutor, você pode ficar para o senhor mesmo, só se vira com ele. E aí, as palmas para o senhor, queridos. É uma bomba desse tamanho. Você quer uma granada, joga ele no fogo, meu filho, tu vai ver o que faz. Falei: imagina se eu tivesse entrado dentro do fogo, hein? Explodia comigo e tudo. Falei: Jesus, outra coisa, nem faz. A pessoa fica meio chateada com isso, é perigoso, é sério mesmo, é sério. E aí, uma coisa muito poderosa que o Senhor fez, irmãos. Mas por quê? Eu orei a Ele e apresentei a Ele.
E não perdi minha fé nele, ia continuar com isso. Eu já estava pensando, irmã, daqui a 8 anos que eu tinha que trocar. Daqui a 8 anos, cortar de novo, e tirar de novo, e colocar de novo. Mas aí fica mais um mês deitado. E, meu Deus do céu, eu não vou aguentar isso não. Sou eu mais 7 anos depois, vai para 15, de novo. Eu vou aguentar até quando? O Senhor fez esta maravilha, sinais e prodígio. Para nossa tristeza, eu vou dizer uma coisa que o Senhor falou comigo. Isso é sério, que Deus falou comigo, é sério. Deus está me revelado. Não aqui, só tem santo de Deus, gente que deseja o meu bem, amém? Mas o dia que eu coloquei esse aparelho, teve muitas pessoas que zombaram da minha vida. E falaram, aí é o fim dele. O Senhor falou comigo. E quando eu falei que havia retirado isso, a vergonha dos nossos inimigos, foi aquela passagem daquele, o muro lá de 52 dias, me ajuda aí, meu, estou precisando tirar férias de novo já, meu Deus, essa Covid também parece que tirou um pouquinho o raciocínio da gente, né? Me ajuda aí, o copeiro do rei, me chama? Neemias, falou que os nossos inimigos, eu falei até aqui na igreja, o nosso inimigo ia ficar assim, ó. Os nossos inimigos entristeceram com a nossa vitória, irmãos. E está no meio evangélico, hein? Eu estou afirmando no Espírito, está no meio dos pastores e líderes espirituais. Eu nunca desejei mal nem para um feiticeiro, quanto mais para um pastor que está cuidando das ovelhas. E uma perguntou para a Soninha, chegou já os problemas na casa dos Bernardes, né? Um pastor falou com a irmã Soninha, né, seu Zé? Falou com ela, não falou o nome, não, não quero nem saber, não, irmão, eu entrego ele para Deus cuidar dele. Um pastor já começou o problema nos Bernardes, né? Irmão, o dia mal chega para todo mundo. É um parente que morre, é a mãe, é o pai, o irmão. Sim, o dia mal é para todo mundo, não é para crente, não é para qualquer um. Amém, queridos? Aí falou assim, já chegou já o problema nos Bernardes. Isso não é crente, isso é feiticeiro, rapaz. Você tem que voltar lá para o candomblé de novo, na macumba, na feitiçaria. Pelo amor de Deus, isso não é crente. Crente não deseja mal para o outro não, irmão. Tem que desejar o bem para o próximo, amém? E quanto mais desejamos o bem para as pessoas, volta o bem para nós. Aprenda isso. E quando alguém te der um tapa na face, eu sei que é difícil demais para o homem isso aí, mas dê a outra face que Deus vai te honrar. Amém? Quando vier para brigar, não, irmão, nós estamos aqui para reconciliar, não tem briga, e é isso que Deus quer de nós. Amém? Quando a mulher fica nervosa em casa, o marido vai mansinho, que resolve tudo. Quando o marido estiver nervoso, a mulher também mansa. Está tudo agora, dois nervosos, o trem dá poca para um lado. Não pode ser assim. Amém? Vamos orar?